Olá, queridos. Eu sou o pastor Gesimiel e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por vocês que estão nos acompanhando, dentro desse projeto Meu Casamento, um projeto para dar certo. Seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a esse projeto. E hoje nós vamos falar de dois temas: o amor e os deveres conjugais. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre cada tema, sobre o amor e os deveres conjugais. Eu quero iniciar com um texto que está aqui no livro de 1 Coríntios, Cartas aos Coríntios, que diz assim, capítulo de número 13, versículo de número 4, que diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com falsidade, com leviandade, e não se ensoberbece. Não trata com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Antes de falar desse amor, que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando sobre o amor da igreja, sobre o amor de Deus à igreja. Eu queria também aplicar, porque a todo momento, se você observar na Bíblia, Jesus está comparando a igreja como uma mulher, como uma noiva, E Cristo o noivo. A própria Bíblia trata Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Está se falando de um amor, de um relacionamento entre um homem e uma mulher, entre Jesus e a noiva, entre Deus e a igreja. Amém? Mas eu quero falar um pouco sobre amor. Antes de entrar no texto dos deveres conjugais, eu quero falar sobre amor. O texto nos fala, a Bíblia nos fala, lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E no mesmo capítulo de João, 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então o Senhor, Ele passou a nos ensinar a amar. Se você ler os textos de Jesus, lá em João, Evangelho de João, lá em Mateus, Jesus está falando, ame um ao outro como eu vos amei. Jesus está sempre incentivando o amor, está sempre mostrando o amor. Primeiro, quando nós conhecemos Deus, nós passamos a viver o amor e a valorizar o amor. Amém? Nós passamos a entender as pessoas, nós passamos a entender o comportamento das pessoas, a visão de cada pessoa. Quando nós conhecemos Jesus, passamos a respeitar as pessoas, passamos a considerar as pessoas e a tomar cuidado na nossa forma de julgamento, pois nós que conhecemos Jesus, ou aquele que conhece Jesus, ele precisa procurar julgar as coisas por meio do amor de Deus. Amém? Então, eu quero trazer essa visão para dentro do nosso relacionamento, para dentro do nosso casamento. É muito fácil, é muito lindo, é muito óbvio quando nós tratamos com uma outra pessoa, uma pessoa que não é o nosso marido, a nossa esposa, uma pessoa que não faz parte do nosso casamento, nós tratamos eles como querido, como querida, nós tratamos eles como amor, Ô meu amor, por que você fez isso? Ô minha querida, por que você fez isso? Ô minha linda, por que você fez isso? Ô meu doce, por que você fez isso? Ô bebê, por que você fez isso? Sempre esse relacionamento carinhoso, procuramos ter com as pessoas um relacionamento carinhoso. Mas eu quero trazer aqui para o relacionamento de casais. Eu quero trazer aqui para algo que se fala a respeito de casais. Há um texto que está aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 7, amém? Capítulo de número 7, versículo de número 3 até o versículo de número 5. Eu gostaria de ler rapidinho esse texto também, que diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante um certo tempo para se dedicardes à oração,
Depois unam-se de novo, para que Satanás não vos tente por não ter domínio próprio. Amém, queridos? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Se a gente for observar, trazendo a essa visão do casamento, do relacionamento, eu quero mostrar para vocês algo que nós estamos deixando aos poucos, né? Estamos deixando o carinho pelo nosso cônjuge. Muita gente tem deixado o carinho pelo cônjuge. Muita gente tem deixado os apelidos carinhosos pelo cônjuge. Hoje, os respeitos que muitas das vezes é dado por uma mulher pelo seu marido, o seu marido pela sua mulher, é dado por imposição, ou seja, por uma ordem, uma obrigação. E não nos deixamos se envolver por um relacionamento, por um amor que nós aprendemos de Deus. Nós aprendemos de Deus a nos amar, nós aprendemos de Deus a amar, nós aprendemos de Deus a nos dedicar um para com o outro. E foi isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos criou, que Deus uniu homem e mulher. A Bíblia diz que Deus não vê mais dois, mas vê uma só carne. Querido, eu quero dar um ponto nisso aqui. Eu quero dar início a essa nossa conversa. Olha só, eu estive cuidando de casais, basicamente de alguns casais. Para quem não me conhece, como eu já disse no início, eu sou pastor e às vezes nós cuidamos de família, cuidamos de casais. Mas dentre esses relacionamentos, nós lidamos com pessoas de diversas formas. E 2 tipos de casais me chamou a atenção. Um deles é porque o casal não tem uma vida conjugal ativa e uma vida sexual ativa. Contrário, cada um tem as suas atitudes, cada um tem as suas decisões. Deixa eu te lembrar. Meu dinheiro, minhas coisas, meu quarto, minha cozinha, meu isso, meu aquilo outro. Amigos, nós sabemos, irmãos, nós sabemos que nunca vamos deixar de ter as nossas coisas. Você trabalha, o dinheiro é seu, o celular é seu, o carro é seu. Mas quando a gente aprende em Deus, quando a gente aprende na Bíblia, quando a gente aprende a viver como família, a gente entende que o celular que é meu tem que ser liberado para minha esposa pegar a hora que ela precisar. Ela precisa saber o que tem no meu celular. O carro não é somente meu, é nosso. A casa é nossa, o quarto é nosso. As coisas são nossas. Sabe, querido? Até aquela roupa que você usa, que você diz é minha roupa, mas é você que lava, sua esposa que cuida. Os dois têm que compartilhar os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Se eu tenho que pensar em alguma coisa que é meu, seja meu casamento, seja minha família, seja minha em comunhão com o cônjuge que está dentro de casa. Sabe, querido? Eu quero falar de um ponto bem crucial. Casais que não praticam relações sexuais. Isso é dos maiores erros que se tem dentro da igreja. Eu conheço família que pratica uma relação sexual uma vez ou nunca, 2 vezes no mês. Meu Deus, minha amiga, acorda, meu amigo, acorda. Vocês estão destruindo o relacionamento de vocês. Vocês estão destruindo o lar de vocês. Eu não quero dizer para vocês que o sexo é tudo no casamento. Eu não quero dizer para vocês que o sexo é a base principal do casamento. A base principal do casamento é Jesus, é Deus. Deus é a base principal do casamento. E com Deus vem o amor. A gente leu em 1 João capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se a gente ama, a gente respeita essa pessoa que está do teu lado, do nosso lado. Se a gente ama, a gente ajuda essa pessoa que está do nosso lado. Se a gente ama, a gente admira essa pessoa que está do nosso lado, como Cristo admira a igreja, como Cristo olha para a igreja, como Salomão, muitas das vezes, por muitos outros historiadores e estudiosos da Bíblia, compara o relacionamento de Cristo com a igreja. Como eles comparam, vai de cada um, mas eu quero dizer para vocês que há uma admiração, que há uma observação do marido na mulher, da mulher no marido, quando a gente ama de verdade. Quando a gente ama, a gente sempre quer estar junto. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, meu amigo e minha amiga. Se você ama essa pessoa que está do teu lado, você não vai temer a se entregar para ela. Se você ama essa pessoa que está do teu lado, meu amigo e minha amiga, você não vai perder tempo
em querer se dedicar para ela, em querer mostrar-se para ela. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, está na palavra de Deus, no versículo de número 5. Se você for ler, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho para vocês entenderem. Glórias a Deus. Glória, 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 glórias a Deus. Glórias a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 18. Que diz assim, olha que diz o texto: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Preste atenção, se você tem medo de amar o seu marido, porque a Bíblia diz que vocês não são duas carnes, mas são uma em Cristo Jesus, não é mais duas pessoas, mas uma em Cristo Jesus. Se você tem medo de amar o teu marido, vocês não estão aperfeiçoados no amor, não há amor entre vocês. Mulher, se você tem medo de se dar para o seu marido, está faltando alguma coisa em vocês. Marido, se você tem medo de se dar para essa mulher, está faltando alguma coisa em vocês. O perfeito amor lança fora todo medo. Eu tenho tratado de casais que estão precisando, presta atenção, quando não há um relacionamento, quando não há uma atitude, quando não há uma ação sexual entre o marido, entre o casal, o marido não produz bem no trabalho. Dentro de casa, os dois começam a se galfinhar. Os dois começam a viver em intrigas. Que amor é esse que não é capaz de se dar um pelo outro? Que relacionamento é esse? Eu quero fazer uma pergunta para a senhora, minha irmã, minha amiga. A senhora consegue pegar uma caneta, uma faca e se furar? A senhora consegue fazer isso com a senhora? Se a senhora faz isso, a senhora não está em perfeita condição física e mental. Porque quem se ama não se machuca, não se maltrata. Então, se a senhora não se maltrata, a senhora também não deve maltratar o seu marido. Porque a Bíblia diz que Deus não está vendo vocês como dois, mas como uma só carne. Vocês são um em Jesus. Marido, você também tem coragem de se cortar e se galfinhar? Não tem. Então você tem que tratar essa mulher como a parte mais fraca, mas como uma só carne, como a parte mais sensível do seu corpo. É necessário você se dar para ela. É necessário você se expressar para ela, cuidar dela. Minha amiga, não há essa divisão de meu dinheiro, não há essa divisão. Meu Deus, esse tipo de pensamento tem separado casais, tem mantido casamento longe do relacionamento que Jesus criou para viver a noiva e o noivo, que Jesus criou para viver o homem e a mulher, que Jesus criou para vivermos a comunhão plena, que é o amor. Sabe por quê? Porque o marido diz, não toque no meu dinheiro porque ele me pertence. A mulher diz, não toque no meu dinheiro porque ele me pertence. Querido, tem casais, isso é o que eu faço dentro da minha casa. Tem casais que eu também cuido, que eles são um exemplo para nós. E tem gente que a gente cuida de pessoas que a gente aprende com elas. Coisas boas, coisas maravilhosas. E nós, tudo que a minha esposa ganha, nós juntamos com o que eu ganho, e a gente decide o que vai fazer junto. Ela não diz é o meu dinheiro. Eu não digo é o meu dinheiro. É certo que nós devemos juntar, fazer aquilo que nós devemos fazer junto, e uma parte ela vai fazer, e o que sobra, uma parte ela vai fazer o que ela bem entender, e outra parte eu vou fazer o que eu bem entender. Por quê? Porque às vezes é um aniversário, e ela deseja dar um presente para mim, um aniversário de um amigo, de um irmão da igreja, de alguém, ela precisa dar um presente, ela precisa ajudar o irmão ou alguém que precise de ajuda. E como ela vai fazer isso se ela não tem como fazer isso? Então essa parte que fica com ela, ela vai fazer o que ela entender. Mas isso tudo foi num comum acordo, foi dentro de um acordo, dentro de uma visão de um acordo. Então não existe o meu dinheiro. Presta atenção, meu querido, não existe a minha casa. Quando você trata a minha casa, você está expulsando a pessoa que você disse um dia que você amava, e aqueles votos que vocês fizeram lá no altar, e aquilo que vocês demonstravam quando vocês estavam namorando, quando vocês estavam noivos. Aonde é que está isso? Querido, presta atenção, o texto que a gente leu aqui agora. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo,
mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. A parte 3, versículo 3, fala que o marido deve cumprir os seus deveres. Cuidar da sua esposa. Tratar a sua esposa bem. Para que ela possa se sentir à vontade ao seu lado. Da mesma forma, a mulher, tratar o seu marido bem, para que eles possam se sentir à vontade um do lado do outro. Ei, o teu marido tem que desejar sair correndo do trabalho para estar do teu lado, como era também lá na época do namoro. A tua esposa precisa desejar você em casa, você do lado dela, como era na época do namoro. Ela se produzia, ela se preparava para te esperar na época do namoro, do noivado. A mesma coisa, você se produzia, se preparava para quando chegar para essa mulher, meu querido, não destrua o seu relacionamento. O perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Eu quero deixar essa mensagem para você. Mulher, dedique-se. Eu estou falando em todos os sentidos. Prepare a cama. Prepare o quarto, prepare a cama para uma relação sexual. Às vezes teu marido está trabalhando, às vezes teu marido não está em casa. Prepare e faça uma surpresa para ele. Marido, acorda! Olha para tua esposa, olha a necessidade da tua esposa. Eu sei que muitas das vezes o casal não precisa somente de sexo, mas de uma conversa, de um carinho. Sim, de um carinho, de uma conversa, de namorar. Às vezes não é um sexo, mas é namorar, é viver em harmonia. É ele atrair ela para ele e ela atrair ele para ela. Em nome de Jesus, vocês precisam se atrair com palavras lindas, com palavras doces. Sabe uma coisa interessante? Que está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 6 a versículo 7, 8, versículo 6 a versículo 7, de Cantares, fala um pouco a respeito do selo do amor, né? Que guardar o amor no coração, que o amor nasce no coração, que entra no coração, mas ele não pode ser comprado. O que é interessante é que o amor não se compra. Querido, meu amigo, você dá uma casa para essa mulher não quer dizer que você ama ela. Tá? Mulher, você só dá sexo a ele, não quer dizer também que você só ama ele. Não é isso. Você dá comida a ele, roupa lavada, não quer dizer somente isso que você ama. Se ele pagar, qualquer pessoa faz isso. Mesma coisa a mulher. Preste atenção. A demonstração do amor de vocês, primeiro é o respeito, segundo a consideração e terceiro a atração que um sente pelo outro. Você precisa ser atraído pela sua esposa. Pare de admirar as mulheres lá fora. Para de admirar as pessoas que estão lá fora. Começa a olhar para a tua esposa. Mulher, se produza para o teu marido te admirar. Esteja bem com você mesmo. Esteja bem com você mesmo. Tem mulher, meu amigo e minha amiga, que sonhou brigando com o diabo, brigando com Satanás. Quando levanta, o culpado é o marido. Quer brigar com o marido. Quer contender com o marido. Esses dias um caso muito engraçado que aconteceu. Uma mulher sonhou que o marido estava traindo ela. Pense num cara fiel, a gente conhece o relacionamento desse casal, a gente cuida desse casal, a gente conhece o relacionamento dele, mas ela sonhou que o marido estava traindo ela acordou com raiva do marido, não queria conversar com o marido, queria contender com o marido. Pelo amor de Deus, gente! Vamos acordar para a vida. Vamos acordar. Você acordou, trate sua esposa bem, trate seu marido bem, prepare o café da manhã para ele, prepare o café da manhã para ela. Você precisa atrair ela para você. E ele precisa atrair você para ele. Em nome de Jesus. Se permita. Se permita no amor. Se permita no sexo. Se permita nos fazeres da casa. O marido pode ajudar a mulher sim nas coisas da casa. Não é nada de errado nisso. Compartilhar, lavar um prato, limpar uma louça, ajudar para quê? Para que ela esteja descansada para a noite, para que ela esteja pronta para os dois, sentar os dois, assistir um filme junto, sentar os dois, assistir ver uma coisa junta, ler a Bíblia junto, orar junto, se compartilhar sentimentos junto, trocar palavras de intimidade. Ei, tem casais cristãos que acham, se o marido falar que a mulher é gostosa, eu tenho que falar isso, se o marido falar que a mulher é gostosa, é depravação, está depravado, está ousado, é linguagem católica, é linguagem... Ei, acorda para a vida em nome de Jesus. Você tem que admirar a mulher que você tem.
Porque você é capaz de falar com as pessoas que estão lá fora, mesmo que não produza som nas tuas palavras, mas tua mente fala. Quando você vê uma mulher bonita, quando você vê um homem bonito, as mulheres falam também quando vê um homem bonito. E por que não pode falar com o seu marido, que é a pessoa íntima? Palavras íntimas, palavras ousadas um com o outro. Não estou falando de baixo escalão para não humilhar, mas estou falando para colocar o autoestima, levantar o autoestima. Coloca a mulher uma roupa bonita, uma roupa atraente. Mas não faça como um casal faz. Eu conheço um casal que a mulher se produz toda para a noite de relacionamento, se produz toda para aquele momento íntimo. E sabe o que ela faz? Entra debaixo da coberta. Bota uma roupa íntima bem legal, bem atraente, bem chamativa e entra debaixo da coberta. O marido está vendo o quê, pelo amor de Deus? Nada. Então, exibe-se para o seu marido. Apareça para ele. Tranca a porta do quarto e diga: agora é só nós dois, meu amor. Eu garanto a você, minha querida, o sonho, como já disse um pastor, o sonho de todo marido é ser violentado pela sua própria esposa. É ter uma esposa ousada, uma esposa que vai, mas do marido. Amém? Do marido. Mesma coisa é o marido. Tem que se dar para sua mulher, meu querido. Não chega do trabalho já estressado, já falando palavrão, já falando coisa ruim, já brigou com o camarada lá do trabalho, quer descontar na esposa. Pelo amor de Deus, divida as coisas. Aprenda que dentro de casa você deixou uma esposa, uma mulher, e ela precisa ouvir uma coisa legal de você. Traga um presente, uma lembrança, chama a atenção dela. Ei, coloca uma cueca apertadinha, bonitinha para chamar a atenção da sua esposa. E diga: meu amor, hoje eu me preparei para você. Amém, minha querida? Amém, meu querido? Sejam um em Cristo. Eu garanto que se o relacionamento de vocês estiver bom, eu garanto que se a vida sexual de vocês estiver perfeita, a vida sentimental e financeira de vocês estiver perfeita, com tudo na vida vai bem. E deixa eu te falar uma coisa, se a vida sexual de vocês estiver ativa, você está bem com Deus, e você está bem com seus irmãos, você está bem com todo mundo. Eu tenho certeza disso. Amém? Fica essa dica para todos os casais, para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Aproveita a oportunidade, leia o texto. Está lá no livro de 1 Coríntios, né? Capítulo de número 7, versículo 3, 4 e 5. Lê lá que Deus vai falar contigo fortemente, em nome de Jesus. E eu queria convidar você que ainda não faz parte do nosso programa Meu Casamento, o Projeto para Dar Certo. Vai lá, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho, em nome de Jesus, porque toda semana vamos estar postando um texto novo, vamos estar falando sobre casais, sobre casamento. Algo novo vai estar sendo postado nesse canal. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Aguardamos. Vai ter louvor, viu, irmãos? Nesse canal vai ter louvores românticos, vai ter outros pastores pregando, outras pessoas trazendo experiências especiais. Se inscreve lá no nosso canal, Canal Moriá, em nome de Jesus. Temos também no Facebook, temos no Instagram também, em nome de Jesus. Vai lá e se inscreve no nosso canal para que você possa receber os conteúdos que estamos preparando para vocês. Brevemente tem novidades aí para o nosso canal. Se inscreve lá, divulga para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu companheiro. Manda todos eles se inscrever. Ajuda o nosso canal. Precisamos bater 1000 membros e 1000 likes. Amém, querido? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.